Bom dia, meu grupo é composto por mim, Daniela, pelo Gabriel, pela Natiele e pelo Paulo. E nós vamos apresentar sobre economia e gestão de recursos hídricos, uma economia circular. Bom, para contextualizar, o que seria economia circular? Bom, a economia circular ela surgiu como solução potencial de fazer melhor o uso dos recursos naturais. Ela tem como conceito focar em tecnologias que gerem ganhos econômicos e, ao mesmo tempo, que aliviem essa pressão sobre o meio ambiente. Então, na imagem, para exemplificar, a gente tem a extração dos recursos naturais, que vai para um processamento, né, para se tornar um produto, é distribuído, consumido e sobra os resíduos, né, que vai para descarte, disposição final. A ideia da economia circular é reintroduzir isso que seria descartado na economia. Então, a gente pode tornar ele como uma matéria-prima de novo no processo, então uma reciclagem, a gente pode reutilizar, reusar, né? A ideia da economia circular é ao contrário da economia linear, que é a economia que está prevalecendo no nosso atual sistema econômico, né? Então, a gente tem a extração, o processamento, né, para se tornar um produto, um material para consumo e aí descartado. Então, extração, consumo e descarte. Essa é a nossa economia que está prevalecendo atualmente. A ideia é fechar esse ciclo de linearidade, né, que é a economia circular, aumentando também o ciclo de vida do produto. Essa economia circular ela está ganhando atenção das organizações do setor privado, público, da sociedade e principalmente no meio acadêmico, né? Bom, mas o que seria o conceito da economia circular? Não consegui entender muito bem. Bom, não tem 100% definido o conceito de economia circular, né? Vários pesquisadores e praticantes da economia, eles têm conceitos diferentes do que seria economia circular. Mas todas as definições se convergem a um caminho, onde há várias áreas do conhecimento sobre a necessidade de tornar cíclico o uso dos recursos naturais, né? Aqui a gente trouxe duas definições. Uma por parte da UNEP, que é um programa da Organização das Nações Unidas para a Conservação do Meio Ambiente, que defende que a economia circular ela pode ser definida como o equilíbrio do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. E a outra é um conceito da Fundação Ellen MacArthur. A Ellen MacArthur ela é bem conhecida, né, ela é uma velejadora famosa e também por fundar a Fundação Ellen MacArthur, né, que recebeu o nome dela. Essa fundação ela tem como objetivo promover a economia circular, promover a introdução da economia circular em empresas, em formuladores de políticas, no meio acadêmico também. Então, quando a gente for pesquisar algo relacionado à economia circular, principalmente na área da gestão hídrica, que a gente vai ver mais à frente, ela ganha um espaçozinho, um destaque, a gente sempre vai ouvir o nome dela em algum lugar. E ela traz 3 princípios da economia circular. O primeiro seria preservar e aumentar o capital natural. O segundo, otimizar a produção de recursos. E o terceiro, manter a eficácia do sistema econômico. Agora, relacionando a economia circular na gestão hídrica. Bom, para termos uma noção da situação atual do consumo da água, né? Durante o século XX, o consumo de água aumentou em 800%, o que verifica-se que a procura e o fornecimento de água potável ainda é um problema em muitas regiões do mundo. O pensamento sistêmico e a gestão ambiental são conceitos fundamentais para a economia circular, né? A interação e a relação entre esses aspectos é importante para considerar quaisquer iniciativas relacionadas com a economia circular. Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo linear de consumo da água, que é o que prevalece no nosso atual sistema econômico, né? A gente tem o curso da água com rios, córregos, aquífero, a própria coleta de água pluvial, e aí a gente vai ter o uso dessa água, né? Na agricultura, com a irrigação, por exemplo, no sistema de abastecimento de água municipal, nas indústrias, no próprio meio ambiente, né, com o ciclo hidrológico, e outros usos consultivos e não consultivos. E aí tem o descarte dessa água, né? Pode ser diretamente ou depois de tratada, né? Do efluente tratado, enfim. E aí vocês vão me perguntar, mas é considerado um modelo linear esse? A água depois de tratada, ela não vai voltar para o meio natural? Então, o descarte da água nem sempre ocorre na mesma bacia hidrográfica de origem, né? Então tem transferência de grandes volumes de água de fontes distantes e até volumes adicionais de esgoto, que geram impactos ambientais e também econômicos, né? Na visão da Ellen MacArthur,
esse sistema, esse modelo aqui, ele é insustentável. Então, a ideia da economia circular é fechar esse ciclo de linearidade, né? Então, por exemplo, a água ela é um sistema complexo. Para exemplificar a aplicabilidade da economia circular, a gente vai pegar aqui como exemplo uma bacia hidrográfica, um único local só. E aí a gente tem o sistema natural que tem a reotimização, a reutilização e o reabastecimento. Reotimizar seria a natureza, né? Ela precisa de um suprimento específico de água para manter o ecossistema e a biodiversidade. E claro, isso varia naturalmente, de acordo com a complexidade do ecossistema, com o clima, com a vegetação no local, né? Tem a reutilização, conforme o ciclo da água ele é tratado naturalmente, à medida que ele se move de elevações até áreas mais baixas, vai ter interação com outra flora, com outra fauna. E o reabastecimento, né? A gente tem a evaporação, a evapotranspiração, a precipitação vai infiltrar no solo, vai ter a recarga do aquífero, né? E aí, quando tem a ação do homem nesse sistema natural, né? Aí torna-se um sistema antrópico. O que acontece? A gente acaba captando mais água, né? Acima da sua taxa de reposição. A gente pode também acelerar a perda de água por meio de métodos de irrigação e distribuições ineficazes. A gente pode poluir a água e limitar a sua utilidade para outros usuários, né? Então, a economia circular, ela traz como oportunidades evitar o uso, repensando produtos e serviços, eliminando ações ineficazes. A gente pode reduzir o uso, impulsionando melhorias contínuas por meio da eficiência do uso da água, né? Melhor gestão desses recursos. A reutilização, buscar toda e qualquer oportunidade de reutilizar a água dentro de alguma operação. A reciclagem, dentro de operações internas, por exemplo. O reabastecimento, né? Devolvendo a água de forma eficiente e eficaz para a bacia hidrográfica. A seguir, vamos trazer exemplos de aplicabilidade da economia circular na gestão de recursos hídricos. Com o desenvolvimento da gestão de recursos hídricos e com a necessidade de atender ao consumo humano, se estabeleceu o modelo hídrico linear de economia, e ele ficou sendo como o modelo ideal, que a gente já conhece, né? Captação, tratamento da água, consumo, tratamento de esgoto e, enfim, a disposição final. Só que com esse modelo ideal, a gente foi percebendo problemas, né? Que eles foram sendo percebidos ao longo do tempo. Por exemplo, na etapa de captação da água, verificou-se que não há uma distribuição igualitária da água, o que gera um estresse hídrico devido ao aumento de adensamento populacional e também por conta da qualidade comprometida das bacias, e levando em consideração, com o dado da ANA de 2017, apenas 7% das águas urbanas é classificada como excelente. Na etapa de tratamento da água através da ETA, geralmente a água é tratada com padrões de água potável e então distribuída para diversos usos, né? O problema disso é que a quantidade e qualidade necessárias dos diferentes usuários, sejam ele residencial, industrial ou agrícola, não é a mesma, né? Eles têm uma necessidade diferente, cada uso tem uma necessidade diferente, então esse já é outro problema identificado. É conhecido que usar a água potável para diferentes propósitos, como para a indústria, né, gera uma perda de recursos econômicos e energéticos e ambientais, porque não é um uso muito inteligente. Eu presenciei muito isso quando eu estagiei na GDC, porque às vezes a água entrava e não entrava com a qualidade necessária, né, requerida por legislação para uma indústria alimentícia. E daí todo o processo produtivo ele era obrigatoriamente interrompido até que se corrigisse, né, a qualidade da água. E isso muitas vezes, né, por conta do prejuízo que tem em interromper a produção, eles precisavam solicitar caminhões-pipas, né, para dar continuidade no processo produtivo. Mas então a gente pode perceber que isso é um grande impacto econômico que causa, né, sendo só um ciclo assim pequeno, né, como por exemplo numa indústria. Na etapa final, né, digamos assim, após a água ser utilizada, ela é tratada novamente numa ETE, onde por fim ela é descartada. E geralmente o descarte é realizado em uma bacia diferente da sua origem. Segundo o autor espanhol, de 2008, a transferência de grandes volumes de água de fontes diferentes e volumes adicionais de esgoto também gera um impacto muito grande ambiental e também econômico.
Então, como uma alternativa para que a gente possa transformar esse modelo linear pelo modelo circular, a gente tem a introdução da água de reuso no modelo de consumo de água atual. Nessa figura, a gente pode ver que as etapas, né, até o consumo de água com a inserção do reuso, podendo dessa forma fechar o ciclo hídrico do processo de uso humano, chamado um closing loop. O sistema de reuso de água ele pode ser feito em escala micro, por exemplo, dentro de uma própria indústria, e quanto em escala macro, né, entre diferentes usuários, né? E a água utilizada nos domicílios, né, residencial, pode ser reusada para irrigação na agricultura ou na indústria, por exemplo, passando previamente por um tratamento, né, pertinente e necessário para cada uso. Esse ciclo se considera uma abordagem sistêmica na gestão de recursos hídricos, pois ele interrompe, né, ele quebra o modelo linear de descarte. E o reuso, por exemplo, ele reintroduz a água no sistema, introduzindo uma nova abordagem semelhante ao ciclo hidrológico, né, pois ele causa um looping. E como consequência, desse modelo, a gente tem a preservação e o aumento do capital natural do sistema, promovendo benefícios tanto como econômicos e também ambientais. O sistema da água é um subsistema que inclui os sistemas ambientais, agrícolas, industriais e municipais. Essa figura apresenta um exemplo simplificado de um sistema de água municipal, que é muito mais complexo, né, com maior nível de ligações e interfaces com outros sistemas. Identificou-se algumas iniciativas potenciais de economia circular com o potencial de aumentar a otimização operacional do sistema e de água municipal, além de iniciativas potenciais de economia circular que dependem de outros sistemas, como a indústria e a agricultura. A gente pode ver nesse sistema que a água ela é distribuída, usada, né, por residências, por exemplo, e parte dela já vira, né, água de reuso, passando antes por um tratamento prévio, né, e direcionada à agricultura ou para a indústria. E o esgoto desse processo de distribuição residencial, ele é coletado, né, ele é colecionado, digamos assim, e enviado a um outro tratamento, que inclui uma digestão anaeróbia em conjunto com uma usina hidrelétrica, para dar origem a uma energia renovável que pode ser enviada para as indústrias, por exemplo. Nesse caso, pouquíssima parte do esgoto, né, que sobra desse processo seria tratado e descartado em córregos de água. Bem, um dos principais instrumentos utilizados para a gestão de recursos hídricos e que contribui com a prática da economia circular nesse âmbito, conforme a explicação anterior, é a outorga. A outorga é o ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as quais o poder público permite o uso dos recursos hídricos por um determinado prazo. A Política Nacional dos Recursos Hídricos declara que o objetivo da outorga é assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Bem, a outorga, como já disse, é um instrumento da Política Nacional de Recurso Hídrico, que é definida pela Lei 9.433 de 97. A Política Estadual de Recurso Hídrico de Santa Catarina, por sua vez, declara como um dos princípios fundamentais, sendo os recursos hídricos bens múltiplos e competitivo, a outorga de direito de seu uso é considerada instrumento essencial para seu gerenciamento e deve atender os seguintes requisitos. A outorga de direito de uso das águas deve ser de responsabilidade de um único órgão, não setorial, e na outorga de direitos de uso de água de domínio federal e estadual de uma mesma bacia hidrográfica, a União e o Estado deverão tomar medidas acauteladoras mediante acordo entre Estados definidos em cada caso, com interferência da União. Bem, então quando é necessário a outorga do direito do uso de recurso hídrico? De acordo com a Política Nacional de Recurso Hídrico, no artigo 12, as atividades que estão sujeitas à outorga são derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo da água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo, extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou um insumo de processo produtivo, lançamento em um corpo de água de esgoto e demais resíduos
líquidos ou gasosos tratados ou não, com fim de sua diluição, transporte ou disposição final, aproveitamento dos potenciais hidrelétricos e outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d'água. No estado de Santa Catarina, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável é o órgão gestor dos recursos hídricos do estado. É responsável pelo controle e a regularização dos diversos usos e usuários de recursos hídricos. No artigo 4 da Política Estadual, ela prevê que a implantação de qualquer empreendimento ou atividade que altere as condições qualitativas ou quantitativas das águas superficiais ou subterrâneas depende da autorização da Secretaria do Estado responsável pela Política Estadual de Recurso Hídrico, através da Fundação do Meio Ambiente, atualmente o IMA. O controle e a emissão das outorgas se dão através do Sistema de Cadastro de Usuários de Água do Estado de Santa Catarina. Esse cadastro de usuários tem como objetivo de conhecer quem usa, como usa, onde usa e para que usa esses recursos, seja as águas superficiais ou subterrâneas do estado. Sendo que, além de permitir conhecer o perfil de quem utiliza esses recursos, possibilita garantir a água para os atuais usuários e planejar o uso para as gerações futuras. Bom, segundo o Grancieira, ele expõe alguns motivos para a cobrança do uso da água. Primeiro, por conhecer o valor econômico do recurso. Segundo, para incentivo de racionalização, pelo fato do usuário pagar pela água, ele sempre vai querer implementar tecnologias para melhorar o consumo, para maior economia do recurso. Também para arrecadar capital para financiar os programas de recuperação ambiental dos recursos hídricos. E segundo ponto, com essas cobranças se faz um incentivo à gestão correta do recurso hídrico, que orienta os usuários a valorizarem o mesmo de acordo com a oferta ou escassez do recurso. Bom, corroborando para esse conceito de economia circular associada à gestão dos recursos hídricos, a gente tem que uma ferramenta muito importante é o pagamento por serviços ambientais. Esse que é um tema em alto, sim, no debate público, né, da sociedade brasileira, visto até que em janeiro agora desse ano, de 2021, houve a promulgação da Lei 14.119, Lei Federal, que institui a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Então, assim, é algo muito importante, muito relevante. Para a gente entender o que é o pagamento por serviços ambientais, precisamos entender que os serviços ambientais, eles são, né, de forma genérica, os benefícios que a sociedade obtém através da natureza. Então, é um termo muito parecido, né, com os serviços ecossistêmicos. Então, é a provisão de água, é a regulação climática, enfim, né, o lazer, os diversos benefícios que a natureza oferece ao homem. Então, é entendido como uma transação voluntária, né, e nesse caso, transação no sentido financeiro, na qual um serviço ambiental bem definido ou um uso de terra que assegure aquele serviço ambiental, ele é adquirido por um comprador de um provedor. No caso, o provedor é o detentor daquela área, daquela terra, daquela área que está sendo ocorrido, né, o serviço ambiental. E tem uma condição, né, que é o provedor garantir a provisão desse serviço enquanto, né, durar esse contrato de pagamento por serviço ambiental. Existem diversas modalidades de pagamentos de PSA, entre eles se destaca, né, o mercado de carbono, que é pagar para alguém que possui uma área de floresta, manter a floresta preservada, né, conservada, para que a floresta sequestre carbono da atmosfera, e dessa forma a pessoa recebe, né, um valor por manter a floresta desempenhando o serviço ambiental. Destaca-se também o ICMS ecológico, o RED e o nosso foco, né, que são os projetos de proteção a recursos hídricos. Bom, a gente precisa entender que os serviços ecossistêmicos eles são essenciais, né, para a humanidade, para a sociedade no geral, e especialmente para a redução da pobreza, né, porque ele garante uma justiça social no sentido de acesso a recursos hídricos, de acesso a serviços ambientais, de qualidade do ar, regulação climática. Então, além de ser importante, né, para toda a humanidade, os serviços ecossistêmicos eles são essenciais para reduzir a pobreza, e isso é um fator de justiça social muito importante,
associado, né, aos programas de pagamento por serviços ambientais. Bom, a degradação destes serviços ecossistêmicos que garantem tantos benefícios à humanidade, ele ocorre muitas vezes justamente por uma muita utilização, por uma degradação muito grande de um determinado recurso. Então, por exemplo, a gente degrada rios e sistemas aquáticos por uma demanda muito grande de recursos hídricos, de consumo da população. Então, a degradação desses serviços está associado, né, ao intenso uso dos recursos naturais. Bom, se a gente tem mais demanda, logo a gente tem menos desenvolvimento sustentável. Então, isso é uma relação muito forte. Por exemplo, conforme maior consumo de água por uma determinada cidade ou município, vai ter mais problemas ambientais e logo vai gerar menos desenvolvimento de forma sustentável, né? Que é o que a humanidade, a sociedade busca hoje, né, em dia, é se desenvolver de forma sustentável. E tendo muito mais demandas, isso diminui. E nesse sentido, os ecossistemas que são bem manejados, eles reduzem riscos e vulnerabilidades. Então, uma vez que um ecossistema ele é bem manejado, bem gerido, bem preservado, ele vai promover mais serviços que supram as demandas, né, gerando justamente o desenvolvimento sustentável. Então, esse é a grande importância do pagamento por serviço ambiental. Você assegura que os ecossistemas são bem geridos, são bem conservados. Você gera mais recursos ambientais, diminui riscos, por exemplo, a inundações, a deslizamento e vulnerabilidades, né, socioambientais, gerando assim o desenvolvimento sustentável. Bom, focando justamente no pagamento por serviços ambientais na proteção dos recursos hídricos, a gente tem esse ciclo, né? Que, bom, se começa por alguém reconhecendo o valor de um serviço ambiental sendo prestado, nesse caso pode ser o Estado, pode ser os órgãos públicos, podem ser até iniciativa privada, tem alguns casos, que reconhecem, por exemplo, que a preservação de tal área é importante porque vai preservar a nascente, as encostas, a área de APP, né, a mata ciliar. Então eu vou pagar para que a pessoa que tem aquela área continue preservando ela. Com isso, a pessoa que recebe vai promover atividades de recuperação e conservação, e então vai plantar mudas, vai promover recuperação florestal, por exemplo, e essa vegetação que está ali ao redor de nascentes, ao redor de rios, ela vai produzir os serviços ambientais, então vai diminuir o assoreamento do rio, vai promover serviços ecossistêmicos ali que vai garantir uma maior qualidade da água e também uma maior disponibilidade de água. Então, dessa forma, os usuários, a cidade, no final, ela vai estar recebendo uma água de qualidade, que vai, por exemplo, onerar menos a concessionária para tratar aquela água, e também vai ter uma maior quantidade. Então, se em um caso de déficit hídrico, a concessionária não precisa chamar caminhão-pipa ou gastar recursos econômicos, né, pegando água de outros locais ou fazendo transposição de rios, que é muito mais caro do que pagar esse prestador de serviço. Então, a gente vê que esse ciclo ele não tem fim e todos ganham. A sociedade, o prestador de serviço, o órgão público e, né, principalmente também o proprietário de terras que vai estar recebendo um valor para conservar, né, que em alguns momentos é receber para deixar ali protegido somente. E daí a gente tem alguns exemplos de programas por serviços ambientais na área hídrica. Dois exemplos muito bons. Seria o primeiro, um precursor disso, né, aqui no Brasil, que é o Projeto Conservador das Águas de Extrema, em Minas Gerais. Foi um dos pioneiros aqui no Brasil. Faz justamente esse papel de pagar, né, ao produtor rural para preservar áreas de encosta, áreas de nascente, áreas de mata ciliar, promovendo assim, né, maior disponibilidade hídrica e melhor qualidade. E o projeto Produtor de Água do Rio Camboriú foi criado no ano de 2009 e tem esse mesmo objetivo, né? O objetivo é preservar os afluentes e o Rio Camboriú, toda a bacia, né, do Rio Camboriú, promovendo assim maior disponibilidade de água e atenuando problemas que essa bacia já apresenta, né, de déficit hídrico. Bom, para dar um toque final, né, na economia circular, na gestão dos recursos hídricos, a gente traz aqui, por exemplo, na apresentação, a gente comentou que a economia circular está ganhando atenção também do setor privado, né?
E aí a gente já imagina a área empresarial, empresas, se preocupando com a sua imagem, né? A imagem da empresa de que se preocupa com o meio ambiente, o marketing ambiental, o marketing verde, mas tem que ter essa sensibilidade, essa consciência de que os recursos para a extração e produção do produto, enfim, não vai estar sempre disponível ali, né? Eles não são infinitos. Então, a gente tem como economia circular, né, o conceito da economia circular, o princípio da economia circular de gerar ganhos econômicos, mas ao mesmo tempo uma preservação ambiental, né? E aí todos saem ganhando, né? Algo sustentável. Essa é a nossa consideração final de hoje.